Olá, bem-vindo ao canal. Hoje o assunto é os excluídos da sucessão. Quem são esses excluídos? São pessoas que praticaram algum ato de indignidade, um ato de imoralidade contra o autor da herança e, em alguns casos, contra ascendentes, descendentes, o cônjuge. Nós vamos ver aqui. O primeiro caso de indignidade e que impede o recebimento da herança, você conhece com certeza um fato concreto. Se não conhece, já ouviu falar. Susana von Richthofen. A Susana, ela participou do homicídio dos próprios pais. Ela foi coautora ali, o autor, ela estava totalmente envolvida. Com o falecimento dos seus pais, descobriu-se que ela havia participado do assassinato. A justiça já reconheceu que ela não tem direito à herança, hoje equivalente a 11 milhões de reais, sendo que tudo vai tocar para o seu irmão, que não praticou nenhum ato de indignidade. Nós descobrimos quem são aqueles indignos que não podem receber a herança, que serão excluídos da herança, lendo o artigo 1814 do Código Civil. Artigo 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Veja bem, são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Quem são os herdeiros? Aqueles que a gente vem tratando no vídeo, os da linha reta descendente, os da linha reta ascendente, o cônjuge e os colaterais até o quarto grau. Esses são os herdeiros. E quem são os legatários? Os legatários são aqueles que o falecido, quando fez o testamento, ele deixou algum bem específico para aquela pessoa, deixou um legado. Então, o Antônio, antes de morrer, foi a um cartório, fez um testamento, e ele disse que deixaria para o João uma casa, um imóvel, e descreveu esse imóvel. Então, esse João se tornou um legatário, e a casa que o Antônio deixou para ele no testamento é o chamado legado. Portanto, herdeiros e legatários, eles podem se tornar indignos de receber a herança e assim eles são excluídos da sucessão. Então vamos ver o primeiro caso que nós temos aqui. É o caso do homicídio ou da tentativa de homicídio. Então, no caso da Susana von Richthofen, ela não pôde receber herança dos pais. Por quê? Porque ela praticou o homicídio contra os seus pais. Mesmo que fosse uma tentativa de homicídio, ela já estaria excluída do recebimento dessa herança. Esse homicídio ele tem que ser doloso. Então agora vocês vão perceber que nós vamos ter que entrar um pouco aqui no direito penal para poder compreender o que está dizendo os artigos de direito civil. Um crime doloso, um homicídio doloso, é aquele que a pessoa teve intenção de matar. Ela foi para matar, quis e matou, assumiu o risco deliberadamente, ela não se importou com a vida da vítima. O homicídio culposo é aquele onde não houve intenção de matar. É o caso de negligência, imprudência, imperícia, acidentes de trânsito, a maioria deles, esmagadora, é caso de homicídio culposo. Bom, os indignos, essa exclusão da herança, ela atinge a todo tipo de herdeiro, seja os legítimos, aqueles que estão na ordem de vocação hereditária, que a gente já viu, descendentes, ascendentes, colaterais, sejam os herdeiros instituídos por testamento e sejam aqueles que nós já dissemos, os legatários. Nós estamos tratando aqui de pessoas que são excluídas do recebimento da herança. Existe uma outra figura muito parecida, que é a deserdação. Qual é a diferença entre a exclusão da herança e o deserdado?
Bom, o excluído da herança, ele só pode ser assim considerado depois de uma ação que é avaliado aquilo que ele fez e o juiz, então, por sentença e com base na lei, decide que ele não poderá receber a herança. Já a deserdação, e nós vamos tratar no próximo vídeo o assunto sobre deserdação, o deserdado é aquele em que o falecido foi num cartório e fez um testamento. E nesse testamento ele diz: olha, eu não vou deixar nada para fulano, beltrano, meu herdeiro, por isso e por aquilo. Então está definido ali no testamento. Então quem define a deserdação? O falecido. Quem decide se a pessoa é indigna ou não de receber a herança? A sentença judicial com base na lei, o artigo 1814 e seguintes do Código Civil. O excluído da herança, ele pode ou não ser o cônjuge, porque o cônjuge, nós já vimos, ele também herda. Ele concorre na herança com descendentes e ascendentes, e ele é o terceiro a receber a herança. Primeiro descendentes, depois ascendentes, depois o cônjuge. Então ele também é herdeiro. Se ele pratica um ato de indignidade, ele também vai ser excluído do recebimento da herança, mas não da meação. A meação é o patrimônio que gera dele. A meação não compõe a herança. Então, essa parte não se retira do cônjuge, ainda que ele seja indigno. Então, há aí um feminicídio, onde o marido matou a mulher então vai deixar uma herança. Ele não recebe herança, mas se eles eram casados pelo regime de comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, naqueles limites ele vai receber, então, a sua parte de meação, não de herança. Por outro lado, esse crime de homicídio, não importa se a pessoa, ou aquele que será excluído da herança, o indigno, se ela matou visando a herança ou não. Independe desse motivo, dessa motivação para que ele receba essa sentença de exclusão da herança. Nós sabemos que os crimes de homicídio, tentativa de homicídio, eles são julgados pelo tribunal do júri. Para que se tenha a exclusão do indigno da herança, não é necessário aguardar a decisão do tribunal do júri. Não é necessário aguardar o resultado do processo criminal, porque esse processo de exclusão se dá na esfera civil. Quando é que o herdeiro ele não será, por exemplo, tendo praticado um homicídio contra o falecido, o decujus, o autor da herança, e ainda assim ele não será excluído? Por exemplo, se o crime foi cometido em legítima defesa ou em estado de necessidade. O que é legítima defesa? É quando a pessoa repele uma injusta agressão que está se perpetrando ou na iminência de ser perpetrada. Então, quando a pessoa está se defendendo a si mesmo ou a terceiro, então não há crime, há uma excludente aí do crime. O crime não existe, esse crime. Em rápidas palavras e bem inteligíveis é isso. Então, por exemplo, o filho mata o avô no momento em que o avô estava para matar o neto, filho do assassino agora. O que ocorre? Esse crime foi em legítima defesa de terceiro. E quem mata nessas condições não pode ser excluído da herança. Nós devemos observar ainda aqui que esse inciso primeiro, o ato do homicídio ou da tentativa de homicídio, ele exclui da herança a pessoa que praticou contra o autor da herança, o decurso do falecido, também contra algum dos seus descendentes ou ascendentes e ainda contra o seu cônjuge ou companheiro.
Então, digamos que o João era casado com a Maria e ele tinha um filho. Não é? Se esse filho, que poderia ser talvez um enteado da Maria, pratica uma tentativa de homicídio contra a Maria, ele será excluído da herança do João, porque o filho do João tentou matar a esposa do João, seja ela mãe dele ou não, tentou matar a esposa do autor da herança. Então agora o filho fica excluído da herança. A segunda hipótese, a do inciso 2, se trata da denunciação caluniosa. A denunciação caluniosa está prevista no artigo 399 do Código Penal, está tratando da pessoa que vai até uma autoridade e diz que determinada pessoa cometeu um crime. E essa pessoa é inocente. Então ele vai ali, faz uma calúnia, mas perante uma autoridade, abrindo assim um inquérito policial ou um próprio processo criminal. Também os crimes contra a honra. Quais são os crimes contra a honra? A injúria, a difamação e a calúnia. Na injúria, nós temos a chamada também injúria real. A injúria real, para dar um exemplo prático, é quando a pessoa, por exemplo, dá um tapa no próprio pai ou na própria mãe. Isso se caracteriza a injúria real. E a lei civil diz que quem pratica injúria, difamação ou calúnia contra o autor da herança é excluído da herança. Então, uma boa razão para que os filhos e os netos respeitem os seus ascendentes, sob pena de serem excluídos da herança. Até porque, na exclusão da herança, como a gente já está vendo, o falecido nem precisa te dizer alguma coisa sobre esse assunto. A pessoa, o que deu tapa lá no falecido, ele vai ser excluído da herança sem que o autor da herança tome conhecimento. Não é o caso de deserdação quando o autor da herança faz o testamento. Por fim, o inciso 3 vai tratar de uma situação como aquela em que o herdeiro ele se torna indigno de receber herança porque ele impediu, ele criou embaraços quando o falecido tentou fazer um testamento. Então, se as pessoas descobrirem isso ficar provado numa ação judicial, aquele que tomou essa atitude também se torna indigno de receber a herança. A doutrina tem entendido que esses incisos que nós citamos aqui, o, do artigo 1814, eles são taxativos. O que vem a ser isso? Que é isso que está descrito aí e disso não passa. No entanto, já há correntes, inclusive com julgados, admitindo por analogia. Então, digamos, a pessoa matou um homicídio, o desejo era matar, matou. É indigno, por quê? Porque no inciso primeiro está dizendo que se ele pratica um homicídio contra o autor da herança, o seu descendente, seu ascendente, ou um cônjuge, então essa pessoa que cometeu o crime ela vai ser inadmitida, excluída de receber herança. Mas e no caso que esse descendente, ou esse herdeiro, ou legatário, ele na verdade matou para roubar, o crime é outro, é latrocínio. Então, a rigor, se nós admitíssemos que só o que está escrito no artigo 1814 valesse, ele então poderia receber herança. Mas a justiça tem entendido que não, que por analogia também é possível aceitar um caso como esse do latrocínio, que não está previsto no artigo de lei, mas que por analogia é a mesma coisa de um homicídio, porque o evento morte ali, se não preponderante ou agravado, o evento morte é agravado
pela cupidez do roubo que iria ser cometido. Agora, como é que se faz, então, como é que se procede para que alguém seja excluído da herança? Isso não é automático. Então, as pessoas interessadas, as que são legitimadas ativamente, quando eu digo uma pessoa é legitimada ativamente, é porque ela pode promover determinada ação. Então, essas pessoas legitimadas ativamente, no caso, o herdeiro que tem interesse econômico, ele pode entrar contra o outro herdeiro que praticou um ato de indignidade. Também tem se admitido que a pessoa às vezes não tem interesse econômico no resultado da sentença, mas por uma questão de dever moral com o morto, ele entra sem que vá receber nada, mas apenas para deixar muito claro, esse sujeito aí praticou aquele ato de indignidade contra o falecido, e eu não aceito isso. Então ele ingressa com a ação para excluir a pessoa da herança, mesmo que ele não tenha interesse econômico nenhum. Por outro lado, o Ministério Público não aparecia aqui no artigo 1815 do Código Civil. A Lei 13.532, de 2017, incluiu, então, o Ministério Público como parte legítima, ativa, para propor essa exclusão da herança, da pessoa indigna. Então, hoje, o promotor de justiça ele faz um júri, que é um caso de parricídio, de fratricídio, alguma coisa que envolva o que nós estamos falando, o próprio promotor de justiça vai poder, o Ministério Público vai poder atuar para não só condenar penalmente aquela pessoa, mas para que ela não receba a herança do falecido. Agora vem uma pergunta interessante. O João era filho do Antônio. O Antônio, então, ele tinha o João, tinha outros filhos também, mas nós vamos ficar aqui com o exemplo do João. O João tinha um filho também, que era o José. Então, a gente tinha o Antônio, pai do João, pai do José. Só que o João praticou um crime de homicídio, ou contra o autor da herança, o pai dele, ou contra a mãe dele, ou contra a madrasta, ou contra um outro irmão, ou contra um outro neto, ou contra o avô. Todos esses casos aí vai excluir a pessoa da herança. Muito bem. E como é que fica o José, que é neto? Porque quando o João é excluído da herança, ele não vai receber, mas se o filho dele não receberia por representação, como a gente já viu aqui, de fato, o José, como neto, ele recebe, porque o João é excluído da herança, da sucessão, como se ele nunca tivesse existido. Então, aquilo que tocaria ao João vai ficar para o neto do Antônio, o José, filho do João. Ah, mas aí o João vai se aproveitar dessa herança porque ele vai administrar a herança e como é que fica? Bom, há uma previsão também no Código Civil a esse respeito. Então, o parágrafo único do artigo 1816 vai dizer o seguinte, olha, o João, que foi excluído da herança, ele não pode administrar a herança que ficou para José, porque ele era indigno, foi indigno, ele não pode ter usufruto e ele não pode suceder na herança do José. Então, tranca aí a possibilidade do João se ver beneficiado pela herança que ele não pôde receber por indignidade. Agora, finalmente, é dito o seguinte, que é possível que o autor da herança que foi ofendido, digamos que o João, vamos ficar com esse exemplo, o João foi na polícia e denunciou o pai dele, o Antônio, por um crime contra a honra. Ele denunciou por um crime falso, denunciação caluniosa. O que aconteceria agora? Bom, o Antônio, enquanto ainda tiver vida, ele pode ir
a um cartório, fazer um testamento e dizer que sabe desse assunto e que ele não tem nada contra que o João receba a herança. Então, é possível escapar de uma exclusão de herança se o falecido, em vida, fez um testamento ou um outro ato válido que demonstrasse que ele não tinha mais o rancor ou a tristeza por aquele ato praticado, que já teria ocorrido o perdão. Assim nós encerramos esse assunto e eu te convido a estar aqui no canal outra vez para no próximo vídeo analisarmos a questão dos deserdados. Um abraço, curte aqui o vídeo, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para a gente dar andamento nesse trabalho.